Então, galera, essa semana eu fui. Na verdade, isso é semana passada que saiu essa resolução, né? Já tem algum tempo que o Ministério da Educação. A gente até tinha conversado um pouco sobre isso aqui, o quanto que. E eu conversava com alguns amigos meus professores também, o quanto que a gente vinha vendo pouca atividade do Ministério da Educação, né? Em termos de. No governo Lula 3, se a gente teve nos outros governos, né? Lula, Dilma, a gente teve políticas ou estratégias mais efetivas, ou pactos, né? Os pactos pelo ensino médio, pacto pela alfabetização na idade certa, né? Enfim, Enem, toda uma discussão que foi feita em torno da educação, ProUni, enfim, projetos e projetos. Nesse a gente está com alguns entraves aí, pouca atividade, mas essa semana o MEC deu uma bola dentro, né? Conseguiu fazer uma boa atitude aí, uma boa ideia, que suspendeu a criação de cursos EAD até o ano que vem, né, de licenciaturas em educação à distância. E também está colocando novas regras para que esses cursos funcionem. Eu sou da educação, sou professor de educação básica, não tenho nada contra, sabe, a ideia de estudos EAD, não, a questão não é muito essa, a gente está falando aqui da formação de professores. Né? E a formação de professores, eu sei, obviamente, que a gente tem casos e casos, a gente tem casos, às vezes, de pessoas que já atuam há muito tempo no magistério, precisam fazer uma segunda licenciatura para complementar ou para expandir, trabalhar em outras áreas, a gente sabe de tudo isso, mas o fato é que a gente já tem alguns anos que a gente tem uma política, ou carece de políticas de valorização do magistério, e a gente tem uma formação que, enfim, acaba deixando alguns buracos, algumas questões. Muitos profissionais estão indo para as escolas públicas, se deparando com uma realidade muito difícil de ser enfrentada, e na maioria das vezes. A gente sabe que a escola pública ainda é a maior área de formação, né, o maior campo educacional no Brasil. A maioria dos estudantes passam pelas escolas públicas e não pelas escolas privadas. Então, a gente tem alguns problemas na qualidade do ensino, que passam não só pela. E não estou aqui jogando contra a minha categoria, né? Não passam necessariamente pela formação do professor. A gente tem problemas estruturais, a gente tem problema de financiamento, a gente tem problema do quanto dos recursos que a escola dispõe, a gente tem problema da organização do currículo, a gente tem uma série de questões que ainda precisam ser repensadas, dado que, historicamente, a gente tem uma universalização do ensino que é muito recente. Data dos anos 80, 90, a universalização, por exemplo, do acesso ao ensino fundamental. Até os anos 90, isso é ontem, historicamente, a maioria da população não tinha acesso à escola, né, pública universalmente. Muitas crianças ainda fora das salas de aula. Então, a gente tem hoje um problema de qualidade, e pensando nisso, o governo federal, o Ministério da Educação, pensaram em suspender temporariamente a criação de novos cursos, novas vagas de educação à distância na formação de professores, e também vão rever um pouco as regras de funcionamento dos cursos EAD, e a ideia é que, de modo geral, se tenha mais atividades presenciais ou semipresenciais, e que a licenciatura ela não seja feita totalmente de forma à distância, né, de forma remota. A ideia antes, somente o estágio supervisionado, né, aquela parte da nossa formação que a gente tem que ir lá, acompanhar as aulas, entender na prática como que funciona a educação, que deveria ser presencial, porque também não teria como fazer um estágio à distância, né, obviamente. Mas agora a ideia do governo federal é de que o novo marco regulatório da educação à distância preveja um aumento da carga horária de forma presencial. Então, eu acho que isso é super válido, eu acho que isso é importante. Eu sou a favor, entendo a questão da educação à distância e das necessidades que as pessoas têm, às vezes, em diversos contextos, não ter como acessar a sala de aula com tanta frequência, né? Por questão de trabalho, por questão de dificuldade de acesso, transporte. A gente tem uma série de questões ainda a serem resolvidas. Porém, o contato, a ideia ali do presencial, né? Existem coisas, eu como profissional de educação, que só o cotidiano de uma sala de aula é que podem oferecer em termos de formação, de entendimento,
né? Como que eu vou trabalhar a minha vida inteira numa sala de aula presencial sem ter tido muito dessa experiência, né? Ter tido uma formação boa parte à distância. Então, acho que o governo federal acertou nesse tipo de regulação, para rever, dar uma freada na formação, no aumento exponencial de formação de professores à distância. E a gente tem, obviamente, também nas faculdades e universidades públicas muitas vagas ociosas nas licenciaturas, porque as pessoas desistem. Então, eu acho que, e aí já fica também um descendo além aí, né, que é preciso também que as universidades revejam a sua formação, os seus currículos, e políticas de assistência, para também manter esses estudantes dentro das licenciaturas, porque o fato hoje é que muita gente desiste, né? Muita gente vê o magistério como muito... Não existem políticas de valorização do magistério, é uma carreira que foi muito sucateada ao longo dos anos, foi muito desvalorizada, e isso, no longo prazo, a gente vai ter um problema enorme com a falta de profissionais e na diminuição da qualidade do ensino, né? Então, mas eu acho que é um primeiro passo importante, que, óbvio, depende de outras medidas complementares, né? Falando em profissionais sendo valorizados, eu trago presente a última greve que teve dos professores das instituições federais. O resultado da greve foi um aumento para os professores de maneira escalonada, ou seja, eles não vão ver a cor de mais dinheiro agora, eles só vão ver a partir de 2015 um percentual e em 2016 outro percentual. O que significa que 2026? O que significa que quando chegar lá em 2026, né, já em 2020 e 2025, já terá tido uma defasagem, porque na verdade o que a gente acaba tendo não são exatamente aumentos, são só recomposições da nossa inflação. E aí já mostra, né, o quanto que, pelo menos na esfera federal, está meio que um morde-a-sopra, poderia dizer assim. Né? Os professores acho que nunca foram a população aqui, né, mais bem vista. Aliás, hoje, talvez se você perguntar nas escolas, quem quer ser professor? Ninguém. Porque não dá dinheiro, velho. Entendeu? Não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Aliás, de um modo geral, muitas profissões também aí estão sendo escamoteadas pelo retorno financeiro que a gente tem. Na verdade, a gente precisava rever a questão dos ganhos, né, salariais em todos os níveis, porque está muito ruim. Está muito ruim.